Vamos agora dar continuidade aí no estudo da improbidade administrativa. Vamos tratar das penas, segundo a Lei 8.429, e também vamos falar a respeito do procedimento administrativo judicial para apuração da prática de ato de improbidade. Só para lembrar, lá no bloco passado a gente viu as disposições constitucionais, vimos também as disposições gerais da Lei 8.429 e vimos as modalidades de atos de improbidade. E a gente também aprendeu um sisteminha para a gente interpretar quando aparece uma questão de prova lá dizendo que determinada conduta é um ato de improbidade, como fazer lá para definir se aquela conduta é ou não um ato de improbidade, né? Como que a gente interpreta a situação. Vamos agora focar nas penas. A lei de improbidade diz que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Primeira coisa, a gente tem que o agente público pode ser responsabilizado em 3 esferas, esfera civil, penal e administrativa. Essas esferas são independentes uma das outras, e a gente ainda tem que as sanções, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Então isso significa que das punições que o servidor pode sofrer, ele pode receber tudo de uma vez de punição, ou então ele pode ser punido em parte. Por exemplo, a gente viu que a Constituição Federal diz que a pessoa que pratica o ato de improbidade pode ter os direitos políticos suspensos. Só que, além disso, existem outras penas para quem pratica o ato de improbidade. Essas penas são tratadas no artigo 12 da Lei 8.429. E dentre essas penas a gente tem a pena de multa, que não aparece lá na Constituição Federal, a proibição de ser contratado ou de receber benefícios fiscais. Então a gente viu que a Constituição Federal diz que a pessoa que pratica improbidade perde a função pública. E aí a lei de improbidade complementa. Ela fala, além da pessoa perder a função pública, essa pessoa fica proibida temporariamente de ser contratada novamente. Aí a gente tem que saber por quanto tempo vai durar a suspensão dos direitos políticos. Qual é o valor da multa que pode receber quem praticou o ato de improbidade? Por quanto tempo a pessoa que praticou o ato de improbidade fica proibida de ser contratada ou de receber benefícios ou incentivos fiscais? E detalhe, tudo isso pode ser aplicado de forma cumulativa ou então a gente pode ter a pena sendo aplicada de forma isolada. Eu recomendo você a montar essa tabela aqui e montar ela várias vezes para você decorar as informações que estão aqui dentro aqui, porque elas vão te salvar em prova. E vai ser assim: se a conduta do agente público gerou um enriquecimento ilícito, esse agente público vai ter os seus direitos políticos suspensos de 8 a 10 anos. Ele vai receber uma multa de até 3 vezes o valor do enriquecimento. Não é 3 vezes o valor, é até 3 vezes. Ela pode ser menor. E a gente ainda tem a proibição de ser contratado por 10 anos. O cidadão fica 10 anos sem poder ser contratado. Então a gente conclui que o enriquecimento ilícito representa os atos de improbidade de maior gravidade, já que a consequência aqui é mais pesada. Quando a gente tem um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos é de 5 a 8 anos. A multa aplicada ao agente é de até 2 vezes o valor do prejuízo causado. Cuidado para não fazer confusão. No caso de enriquecimento ilícito, até 3 vezes o valor do enriquecimento. E no caso de prejuízo ao erário, até 2 vezes o valor do prejuízo causado. E no caso da proibição de contratar, ela vai durar 5 anos. 5 anos não pode assumir nenhum tipo de função pública. E por último, no caso de atos que atentam contra os princípios fundamentais da administração pública, a suspensão dos direitos políticos é de 3 a 5 anos, a multa aplicada ao agente é de até 100 vezes o valor da remuneração desse agente. Então cuidado aqui, dá para ver que a multa é bem pesada, né? E cuidado para não fazer confusão com o número aí, 100 vezes. E a proibição de ser contratado vai durar 3 anos.
As informações dessa tabela estão lá no artigo 12 da Lei 8.429. Só que a leitura do artigo 12 é uma leitura um pouco pesada, então você organizando as informações através da tabelinha fica muito mais fácil de você assimilar essas regrinhas aí. Regrinhas que tem que saber, relacionadas aí às penalidades. Aí beleza, a gente já sabe o que pode acontecer com a gente que praticou um ato de improbidade. A gente agora vai falar um pouquinho a respeito da declaração de bens. A declaração de bens é tratada no artigo 13 da Lei de Improbidade. Vamos partir da leitura para depois a gente fazer a análise da letra da lei. A posse e o exercício do agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Então a gente tem aqui que para a pessoa ingressar no serviço público, essa pessoa tem que apresentar uma declaração de bens e valores, que compõem o patrimônio dessa pessoa. E através dessa primeira declaração apresentada pela pessoa quando ela ingressa no serviço público, a administração pública vai poder fazer um controle da evolução patrimonial dessa pessoa. O interessante aqui é saber qual é a finalidade da declaração de bens. E a finalidade dela é controlar a evolução patrimonial do agente público. Aí o parágrafo 1º diz que a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, título, blá blá blá. Aqui a gente não precisa fazer uma leitura apurada de todo o parágrafo 1º não. Simplesmente de maneira resumida a gente tem que essa declaração de bens tem que compreender todo o patrimônio do agente público, simples assim. Todo o patrimônio dele, patrimônio material, patrimônio imaterial, tudo que ele tem, que tem valor econômico, ele vai ter que colocar. E além disso aqui, também vai ter que incluir na declaração de bens o patrimônio do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob as expensas do servidor público que está ingressando no serviço público. Então a gente tem um controle bem amplo aí da evolução patrimonial do servidor. Isso vai afetar até o patrimônio da família desse servidor aí, desde que esses membros da família dependam do servidor, é claro. Continuando aqui a análise da declaração de bens, a declaração de bens será anualmente atualizada. Então, a pessoa, quando ela entra no serviço público, ela apresenta a declaração de bens e depois todo ano vai ter a atualização dessa declaração de bens. É através dessa atualização que vai ser feito o controle da evolução patrimonial. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Então, se existe a obrigação de apresentar a declaração de bens e o agente público não apresenta a sua declaração de bens, ou então ele apresenta uma declaração falsa, esse cara está faltando com a moralidade no serviço público. Ele está de má fé e esse cara vai ser punido. A punição dele é demissão. Cuidado com isso. Eu já vi muita questão de prova falando que se o agente público não apresenta a declaração de bens, a pena é advertência, a pena é suspensão ou a pena é censura. Está errado. A pena é demissão. E detalhe, não é uma demissão comum não. Aqui a gente tem uma demissão a bem do serviço público. Cuidado, viu? Se na tua prova cai assim, o agente público que não cumpriu com o dever de apresentar a declaração de bens tem que ser demitido. Ponto. Você pode considerar certa a questão. Mesmo não trazendo ali a expressão demitido a bem do serviço público, você considera certo. Porque essa expressão a bem do serviço público só vem para qualificar a demissão. De toda forma, o que a gente tem aí é uma demissão mesmo. Agora, se a questão de prova vier completa, melhor ainda. Se falar que o agente vai ser demitido a bem do serviço público, aí você pode marcar um certo grandão lá. Não tem chance de estar errado. E o parágrafo 4º diz aí, por fim, que o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia de declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações
para suprir a exigência contida no caput no parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, para evitar do agente público ficar todo ano fazendo atualização da sua declaração de bens, ele pode disponibilizar para a administração pública a declaração de imposto de renda que ele apresentou na Receita Federal do Brasil. Então a declaração de imposto de renda serve para substituir a declaração de bens que tem que ser atualizada anualmente pelo agente público. Então lembrando, existe uma obrigação de apresentar a declaração de bens? Sim. E se o agente público violar essa obrigação, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido, demissão a bem do serviço público. E essa declaração pode ser substituída pela declaração do imposto de renda apresentada na Receita Federal. Bom, se a gente tiver alguma situação que envolve aí essa falta de apresentação de declaração, ou então a apresentação de uma declaração falsa, aí nesse caso a administração vai ter que instaurar um procedimento chamado de sindicância patrimonial. Olha só o que a gente tem a respeito da sindicância patrimonial. A sindicância patrimonial, assim como os demais procedimentos investigativos, conforma um procedimento inquisitorial, sigiloso, não contraditório e não punitivo, que visa colher dados e informações suficientes a subsidiar a autoridade competente na decisão sobre a deflagração de processo administrativo disciplinar. Então, primeira coisa, a sindicância patrimonial é inquisitiva. Isso significa que nela não tem contraditório e não tem ampla defesa. Que não tem contraditório, já estava até afirmado aqui, mas não tem, reforça. Se é inquisitiva, não tem contraditório e não tem ampla defesa. Além disso, ela é sigilosa, ela não é pública. Então a gente vai ter aqui reuniões sigilosas, audiências realizadas em reservado, e a consequência dessa sindicância não é a punição. A consequência dessa sindicância é a deflagração de um processo administrativo disciplinar para aplicar a pena de demissão ao servidor. Então lembra, consequência da sindicância patrimonial não é punir, é instaurar um futuro processo administrativo. E para que vai servir esse processo? Para demitir o servidor, já que ele não apresentou declaração de bens ou apresentou uma declaração falsa. A sindicância patrimonial desempenha papel de destaque na apuração das infrações administrativas potencialmente causadoras de enriquecimento ilícito do agente público, na medida em que, mediante análise da evolução patrimonial do agente, poderão ser extraídos suficientes indícios de incompatibilidade patrimonial capazes de instruir a deflagração do processo administrativo disciplinar. Então aqui a gente conclui que a finalidade da sindicância patrimonial é simplesmente controlar a evolução patrimonial do servidor em decorrência dele não ter apresentado declaração de bens ali. Se for constatado que esse cara ele enriqueceu ilicitamente, aí ele vai sofrer um processo administrativo disciplinar e, como consequência, a gente vai ter a demissão a bem do serviço público para esse cara. Agora que a gente já conhece sindicância patrimonial, a gente vai começar a trabalhar as regras processuais e procedimentais da apuração do ato de improbidade administrativa. A apuração do ato de improbidade envolve um procedimento administrativo seguido de um processo judicial. Então a gente tem aqui que a apuração da prática de improbidade é feita em duas fases. A primeira fase é a fase administrativa, conduzida pela própria administração pública, a qual é subordinado o servidor suspeito. A segunda fase é a fase judicial e ela vai ser presidida por um juiz de direito na esfera civil. Então, conforme eu já havia falado para você, a apuração começa na via administrativa e ela vai ser finalizada na via judicial. Vamos ver como que é feita a apuração na via administrativa. Só na via administrativa que a gente vai focar agora. Procedimento administrativo é caracterizado pela investigação realizada pela entidade da administração pública a qual o servidor é subordinado. Tal procedimento destina-se a apurar e colher provas sobre a autoria e materialidade da prática de ato de improbidade. A instauração do procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade
pode se dar de ofício ou por provocação. Então, a finalidade do procedimento administrativo é a colheita de indícios de autoria e materialidade da prática do ato de improbidade. E a instauração desse processo administrativo pode ser feito de ofício pela própria administração pública ou então pode ser feito por provocação. A provocação acontece quando alguém apresenta uma representação dizendo que houve a prática do ato de improbidade. Vamos dar uma focada a partir de agora na instauração do processo administrativo quando feita a provocação. Então a gente vai falar aqui da instauração por provocação. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Cuidado com esse qualquer pessoa aqui. Já vi cair em prova que só cidadão pode fazer representação pela prática de ato de improbidade. Está errado, é qualquer pessoa. Não tem que ser cidadão não tem que ter título de eleitor, qualquer um. A representação será escrita, então a gente tem um atributo dessa representação, ela tem que ser escrita. Se ela for oral, ela tem que ser reduzida a termo. Então vai acabar se tornando a representação escrita de toda forma, porque reduzir a termo é transcrever no papel ali aquilo que foi falado. Então a gente vai ter a representação por escrita sempre. Ou ela é escrita, ou ela é reduzida a termo e assinada. Ela vai conter a qualificação do representante e as informações sobre o fato e a sua autoria, e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Se nessa representação o representante tem que ser qualificado, então a gente conclui que, em regra, não tem representação anônima pela prática de ato de improbidade. Agora, detalhe, se chegar uma denúncia anônima, e essa denúncia anônima ela tiver acompanhada de outras provas que vão comprovar tecnicamente ali a prática do ato de improbidade, aí a denúncia anônima vai ser aceita. Então pensa assim, denúncia anônima sozinha não serve para fundamentar a instauração de um processo administrativo para apurar a prática da improbidade, mas a denúncia anônima acompanhada de outras provas serve para fundamentar a instauração de um processo para apurar um ato de improbidade. A gente ainda tem mais algumas regrinhas aqui para analisar a respeito da instauração por provocação. A autoridade administrativa rejeitará a representação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público. Vou analisar por partes aqui. Pode acontecer de alguma pessoa fazer a representação perante a administração pública da prática do ato de improbidade e a autoridade administrativa entender que não tem prova de nada nessa representação. Se a autoridade entender que não tem prova de nada, ela pode rejeitar a representação. Só que essa rejeição da representação tem que ser motivada, tem que ser fundamentada. A autoridade tem que explicar por que ela não está aceitando a representação. E o fato da autoridade não ter aceitado a representação não impede a pessoa de comunicar o fato ao Ministério Público também. Então pode acontecer a seguinte situação. Uma pessoa qualquer fica sabendo da prática de um ato de improbidade, essa pessoa comunica o órgão público e o órgão público pode rejeitar essa comunicação. Aí essa pessoa pode ainda comunicar ao Ministério Público. E se o Ministério Público levar a sério a situação, aí ele vai requisitar diligências para a administração pública aí. Então o fato da rejeição acontecer na via administrativa não impede que a matéria seja apreciada pelo Ministério Público. O parágrafo 3º diz que, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista no artigo 148 a 182 da Lei 8.112. O artigo 148 ou 182 trata do processo administrativo disciplinar na Lei 8.112. Então, se a gente tiver um servidor público federal,
envolvendo na prática de um ato de improbidade, a apuração vai se dar nos termos da Lei 8.112. É isso que diz aí a própria Lei de Improbidade Administrativa. Quando o servidor que praticou o ato de improbidade não é federal, ele é estadual, municipal, aí a apuração vai ser feita nos termos do respectivo estatuto. Ou seja, se o servidor é estadual, nos termos do respectivo estatuto do estado desse servidor. Se o servidor é municipal, a apuração vai ser feita conforme está descrito no estatuto que regula o trabalho desse servidor lá no município dele. Continuando aqui a análise do procedimento administrativo. O procedimento administrativo é fiscalizado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas fiscaliza para ver se teve prejuízo ao erário ou não. Se teve prejuízo ao erário, ele vai correr atrás aí de recuperar o prejuízo. E o Ministério Público faz a fiscalização, porque se no futuro o processo administrativo constatar que teve ato de improbidade mesmo, aí o Ministério Público vai ter que fazer o processo na via judicial. Então, por isso que ele está acompanhando. Ele tem que saber o resultado da fase administrativa para ele tomar uma posição na situação aí. O artigo 15 diz: a comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Então aqui nada mais, nada menos, a gente tem a fiscalização do procedimento administrativo pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. E finalizando o procedimento administrativo, vamos falar um pouquinho a respeito do sequestro de bens. O artigo 16 diz que, havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará o Ministério Público ou a Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Conforme eu já havia falado para você, não é a administração pública que pede o sequestro dos bens da pessoa envolvida na prática do ato de improbidade. Quem vai pedir esse sequestro de bens é o Ministério Público. Só que além do Ministério Público, o sequestro dos bens também pode ser pedido pela Procuradoria do órgão que foi vítima da prática do ato de improbidade. Então agora a gente vai complementando a regra aí. Quem que pede sequestro de bens? É a administração? Não. Quem pede sequestro de bens? Ou é o Ministério Público ou é a Procuradoria do órgão que foi vítima da prática do ato de improbidade. O pedido de sequestro será processado de acordo com o Código de Processo Civil. Tranquilo aqui, regrinha só para a gente saber que existe mesmo. E quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais. Então, com base no que foi falado a respeito do sequestro de bens, a gente conclui que não adianta a pessoa que praticou a improbidade administrativa mandar os bens para o exterior, não. Porque a lei brasileira prevê aqui que, com base em tratados internacionais, vai poder o poder público do Brasil ter acesso àqueles bens que estão no exterior. Esses bens serão sequestrados também. Então não vai mudar nada aí na apuração do ato de improbidade. Vamos agora tratar do processo judicial que apura o ato de improbidade administrativa. Esse assunto é regulado pelo artigo 17. O artigo 17 é bastante extenso, ele tem vários parágrafos. A maioria desses parágrafos não costumam cair em prova de concurso público, que não é concurso de juiz ou de promotor, porque são regras relacionadas à atuação dos juízes e dos promotores. Então, nesse tipo de concurso, essas regras têm mais tendências de cair. Em concursos para áreas administrativas, áreas policiais, áreas técnicas, essas regras não costumam ser muito exploradas. Então, vamos pegar e comentar aí somente o que tem de mais relevante no artigo 17. O caput do artigo 17 diz que a ação principal que visa a apuração do ato de improbidade vai ter o rito ordinário. Então veja bem, essa ação principal
é uma ação que ocorre na esfera civil e o processo civil vai ser conduzido de acordo com as regras do rito ordinário. Não é por meio de rito sumário, nem por meio de rito sumaríssimo que se apura um ato de improbidade. A proposta para esse processo vai ser feita pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Então veja bem, quanto à proposta para a abertura de um processo de improbidade administrativa, a gente pode ter duas pessoas aí para fazer essa proposta. Ou é o Ministério Público ou é a pessoa jurídica interessada. Não é as duas pessoas ao mesmo tempo, ou é um ou é outro. E é muito comum a gente encontrar a questão de prova falando que somente o Ministério Público ou somente a pessoa jurídica interessada tem competência para promover esse processo. Aí não, aí está restringindo a regra, ou é um ou é o outro. Só que os dois têm competência aí para estar promovendo esse tipo de processo. E o prazo para essa proposta de processo vai acontecer dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. A medida cautelar aqui pode ser um sequestro de bens, uma indisponibilidade de bens. A partir do momento que foi efetivada essa medida cautelar, ou o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada tem o prazo de 30 dias aí para fazer a proposta de processo judicial para apurar o ato de improbidade. O parágrafo 1º do artigo 17 trazia uma regrinha que caía muito em prova, mas essa regra foi revogada. Antigamente, o parágrafo 1º dizia o seguinte, ele falava que era vedado transações, acordos e conciliações em processos de improbidade administrativa. Mas essa regra não existe mais. Na atualidade, é permitida a realização de acordos em processos de improbidade administrativa. Esses acordos são chamados de acordos de leniência. A lei de improbidade administrativa não fala que é permitido o processo. Que é permitido os acordos nesses tipos de processo. O que ela fez foi apagar a regra que falava que era proibido ter acordo. Então, toma cuidado, viu? Se você pesquisar questões para resolver da metade de 2015 para trás, 2014, 2013, 2012 para trás, você vai achar questões falando que é vedado transação, acordo e conciliação e o gabarito da questão vai ser considerado correto por causa que na época que a questão foi feita, a lei falava isso. Hoje em dia, na atualidade, se cair na tua prova alguma questão falando que não pode mais acordo, conciliação ou transação, aí considera a questão errada, porque a regra foi revogada, ela não existe mais. O parágrafo 2º do artigo 17 fala que a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. Então veja bem, quem vai propor o processo de improbidade ou é o Ministério Público ou é a pessoa jurídica interessada. Aí vamos supor que no final do processo tenha que ser aplicada a pena de ressarcimento ao erário. Aí a Fazenda Pública vai complementar as ações que foram praticadas aí pelos propositores da ação para garantir esse ressarcimento ao patrimônio público, já que o ressarcimento ao patrimônio público vai ocorrer por meio dos cofres públicos, da Fazenda Pública. Então ela vai atuar de forma complementar para garantir o ressarcimento ao erário. E por fim, o parágrafo 4º, aí ele traz uma regra muito importante. Ele fala que o Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, sob pena de nulidade. Então vamos lá. O Ministério Público, ou ele propõe o processo, e ele é parte processual, ou então o processo é promovido pela pessoa jurídica interessada. Se isso acontecer, o Ministério Público ainda tem que atuar nesse processo obrigatoriamente. Ele vai funcionar como fiscal da lei nesse processo. Ele vai estar lá fiscalizando a atuação do juiz, a atuação dos advogados. E isso é obrigatoriedade. Se cair na sua prova que a participação do Ministério Público é facultativa, marca que está errado lá, negativo. E caso o Ministério Público não seja parte no processo e nem fiscal da lei, aí esse processo vai ser nulo. A gente vai ter aí a possibilidade da nulidade desse processo. Afinal de contas, a lei exige a participação do Ministério Público nas ações que visam a apuração dos atos de improbidade administrativa. Bom, na sequência aí a gente vai explorar mais algumas regrinhas do artigo 17. Então vamos pegar e vamos para o nosso slide seguinte.
Parágrafo 11 diz que em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento de mérito. Então a gente pode ter o juiz cancelando esse processo no meio do caminho, sem julgar se o servidor é culpado ou é inocente. Isso se o juiz concluir que não teve ato de improbidade. É inadequado acusar a pessoa por praticar improbidade. E por isso que não tem esse julgamento de mérito. Toma cuidado, pessoal, com essas palavras aqui, com esses termos que eu destaquei. Em qualquer fase, às vezes aparece na sua prova, em tal fase do processo, em tal fase não. Somente em determinada fase também não, qualquer fase. E não tem julgamento de mérito. Pode aparecer lá na sua prova, com julgamento de mérito. Está errado. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizados nos processos regidos por esta lei o disposto no artigo 221 caput, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Eu coloquei essa redação do parágrafo 12 aqui só para te lembrar uma coisa. Apesar de estar escrito na lei que o Código de Processo Penal vai regular algumas partes do processo judicial para apurar o ato de improbidade, lembre-se, o processo que apura a improbidade não é processo penal, é processo civil. A lei não está errada aqui, está certo. Ela está falando que um pedacinho da tramitação do processo vai seguir regras do processo penal. Mas quase tudo segue as regras do processo civil. O juiz que apura o ato de improbidade é um juiz civil. Então lembra disso, aqui a gente tem um processo civil. E o artigo 18 determina que a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então o artigo 18 aqui ele está trazendo efeito da sentença, né? Se a sentença condenou a pessoa a ter praticado o ato de improbidade, essa sentença também tem que reparar o dano, tem que reparar o prejuízo. Quem se deu mal aí, a entidade que foi vítima, vai ter que recuperar o prejuízo sofrido. É a consequência que o artigo 18 apresenta aí para a prática do ato de improbidade. A última regrinha desse processo judicial que a gente tem aqui é que não existe foro por prerrogativa de função para apuração de prática de ato de improbidade. Se cair na sua prova lá que a pessoa praticou a improbidade e tem foro por prerrogativa de função, está errado. Não tem não. Não existe foro por prerrogativa de função nesse tipo de processo. Isso porque foro por prerrogativa de função serve para crime. E lembra que improbidade administrativa não é necessariamente um crime. Tem ato de improbidade que até é crime. Mas o processo que apura a improbidade não é processo criminal, ele é um processo civil. Agora, a gente vai falar a respeito das disposições penais a respeito da prática de ato de improbidade. O artigo 19 diz que constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Então, se uma pessoa apresenta uma representação falsa contra um servidor ou contra um terceiro, acusando eles de ter praticado o ato de improbidade, e essa pessoa sabe que ninguém praticou ato de improbidade, a pessoa que está apresentando a representação está praticando um crime. A gente tem o crime aqui, esse crime então é de quem apresenta uma denúncia falsa. A pena é detenção de 6 a 10 meses e multa, e além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou à imagem que houver provocado. Bem lógica essa regra, né? Se uma pessoa está apresentando uma denúncia falsa, essa denúncia pode estar prejudicando uma pessoa inocente e, em função disso, esse inocente vai ter direito de ser indenizado por possíveis danos materiais, morais ou a imagens que vieram em decorrência dessa denúncia falsa. Continuando aí as disposições penais, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Regra muito importante. Não tem perda da função pública e nem suspensão dos direitos políticos
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, sentença liminar não garante perda da função pública e nem suspensão dos direitos políticos. Somente sentença condenatória transitada em julgado. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Aqui o que interessa é a gente saber que o servidor pode ser afastado preventivamente, quem tem a competência para afastar ele é o juiz ou a própria autoridade administrativa, e durante esse afastamento o servidor não tem prejuízo da remuneração, ele continua recebendo normalmente. Isso significa que então ele não está sendo punido através do afastamento preventivo. O artigo 21 também traz aqui algumas regrinhas boas de cair em prova. A aplicação das sanções previstas nessa lei independem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então, só para lembrar, não é todo ato de improbidade que causa dano ao patrimônio público. Tem ato que causa, tem ato que não causa. E o item 2, a aplicação das sanções independem da aprovação ou rejeição das contas pelos órgãos de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então, se o Tribunal de Contas aprovou as contas de determinado administrador público, isso não significa que esse administrador público não pode ser acusado e condenado pela prática de ato de improbidade. Ele pode sim. Aprovação ou rejeição das contas não muda nada. E o artigo 22 diz que para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou de procedimento administrativo. Então, se o Ministério Público entender conveniente, se ele entender necessário, ele pode pedir auxílio da autoridade policial ou então auxílio da autoridade administrativa na condução de um procedimento administrativo. Por fim, no nosso último slide, a gente vai tratar da prescrição para as ações destinadas a apurar atos de improbidade administrativa. Funciona da seguinte forma. Segundo a lei, existe um prazo para se apurar a prática dos atos de improbidade. Passado determinado lapso temporal, não é mais possível a apuração e não é mais possível a aplicação de punição aos autores do ato de improbidade. Os incisos do artigo 23 regulam esses prazos, são 3 situações diferentes. Vamos analisar aqui a primeira situação. A primeira situação é para a galera da elite da administração pública federal. Da administração pública. Federal não, elite da administração pública. Pode ser federal, estadual, municipal, tanto faz. Aqui a gente vai ter a galera que ocupa mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Essa regra não inclui quem ocupa cargo efetivo e nem emprego público, vai ser uma outra situação. Para quem ocupa mandato, cargo em comissão ou função de confiança, o prazo prescricional é de 5 anos e esse prazo é contado a partir do término do exercício da função pública. Observe aí que a contagem não é feita a partir da prática do ato de improbidade. Ela é feita a partir do término do exercício da função pública, que vai ser o mandato, o cargo em comissão ou a função de confiança. A segunda situação que a gente tem são para as pessoas que ocupam cargo efetivo ou emprego. Para quem ocupa cargo efetivo ou emprego público, a regra diz que o prazo prescricional vai ser o mesmo previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Então veja bem, a lei de improbidade administrativa ela não apresenta um número para definir qual é o prazo prescricional para quando a pessoa ocupa cargo efetivo ou emprego. O que ela faz é dizer o seguinte: tem que consultar uma legislação específica e ver para aquele caso em concreto qual que é o prazo prescricional para aplicação de pena de demissão a bem do serviço público. Aí pega aquele prazo lá.
Essa lei específica são os estatutos dos servidores públicos civis. Então, na esfera federal, a gente vai ter a Lei 8.112, na esfera estadual, a gente vai ter o Estatuto do Servidor daquele estado, na esfera municipal, a gente vai ter os estatutos servidores municipais. Então, a gente tem que consultar o estatuto aí para saber qual é o prazo de prescrição da demissão a bem do serviço público. Agora fica tranquilo, para a tua prova, você não precisa saber qual é o prazo que está escrito no estatuto. Para a tua prova é só você lembrar da redação da própria Lei 8.429. Aqui será considerado o prazo de prescrição para a aplicação da pena de demissão a bem do serviço público. Então pode cair na sua prova que vai ser considerado o prazo de prescrição para a aplicação da pena de advertência, de suspensão, tudo errado isso aí. E seguindo em frente, a gente vai ter a terceira situação. Essa terceira situação, ela vai servir para quando o ato de improbidade acontece no âmbito das entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Aqui nós temos as entidades privadas que recebem algum tipo de benefício financeiro do poder público, ou seja, o poder público, de certa forma, custeia essas entidades privadas. Sendo assim, essas entidades privadas, por manipularem recursos públicos, elas têm a obrigação de prestar contas à administração pública. A partir do momento que elas prestaram contas à administração pública, começa a contar o prazo de prescrição, que vai ser de 5 anos. Então aqui, terceira situação, até 5 anos, da data da apresentação à administração pública, da prestação de contas final, pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Então olha que legal aqui, a gente tem 3 situações. Primeira é para a galera da elite da administração pública, para quem tem mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Depois a gente vai ter o chão da fábrica aí, ou seja, a galera que tem cargo efetivo em emprego público. E por fim, a gente vai ter aí as instituições privadas que recebem algum tipo de benefício do poder público. Fechando a nossa aula, a última regrinha que a gente tem aqui é uma observação. As ações de ressarcimento ao erário são imprescritíveis. Então veja bem, pode acontecer a prescrição da apuração do ato de improbidade. Aí não dá mais para apurar, não dá mais para aplicar ao servidor as penas de suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, não dá para aplicar pena de multa, nem proibição de contratar. Agora, quanto à pena de ressarcimento ao erário, essa vai dar para correr atrás dela, mesmo prescrevendo a ação de improbidade. Porque dá para garantir o ressarcimento ao erário por meio de uma outra ação, que é uma ação de ressarcimento ao erário, que não vai estar vinculada à ação de improbidade administrativa. Essa ação de ressarcimento ao erário nunca prescreve, ela é imprescritível. Então, o que pode prescrever é a possibilidade da aplicação das outras penas. Ressarcimento ao erário, está garantida aí a apuração caso aconteça o prejuízo ao erário, porque a ação de ressarcimento ao erário, como eu acabei de dizer, é imprescritível. Bom, nesse momento a gente concluiu o nosso estudo da parte teórica aí da lei de improbidade administrativa. Então eu encerro aqui a nossa aula e para você, eu desejo aí que você mantenha-se dedicado e focado aí nos seus objetivos para garantir a sua aprovação. Estuda bastante, rala bastante, sem medo de ser feliz, sem preguiça e pode ter certeza que a sua vitória vai vir. E aí quando isso acontecer, pega e manda uma mensagem para mim falando lá, ó, professor, eu passei. Isso deixa a gente bastante feliz com o nosso trabalho. Então, ficamos por aqui. Até mais. Fique com Deus e bons estudos.